Pedro sempre acreditou em Deus. Não porque a vida tinha sido fácil, mas porque era a única coisa que ele ainda tinha quando tudo parecia desmoronar. Ele cresceu em um lar simples, numa casa pequena de tijolos aparentes, onde a mãe ensinava desde cedo que a oração era tão importante quanto o pão sobre a mesa. O pai trabalhava duro, mas morreu cedo, deixando um vazio que nunca foi totalmente preenchido. Aos 18 anos, Pedro prometeu a si mesmo que venceria na vida. Queria dar à mãe tudo aquilo que ela nunca teve. Trabalhou como ajudante, vendedor, entregador, qualquer coisa que surgisse. E por um tempo, parecia que Deus estava abrindo portas. Conseguiu um emprego fixo, casou-se, alugou uma casa melhor. Pela primeira vez, sentiu que estava no controle da própria história. Mas a vida tem capítulos que ninguém escolhe escrever. Com a crise, o emprego acabou. As contas começaram a se acumular. O casamento, pressionado pelo medo e pela escassez, se desgastou. Até que um dia, a esposa foi embora levando as malas e parte do coração dele. Pedro ficou sozinho. As noites se tornaram longas demais. O silêncio da casa parecia gritar seus fracassos. Ele orava, mas sentia que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias. Deus, onde o Senhor está? Ele perguntava em lágrimas. Certo dia, sentado no chão da sala, com a Bíblia fechada sobre o colo, Pedro pensou em desistir. Não da vida apenas, mas da fé. Ele sentia vergonha de admitir, mas achava que Deus havia terminado a história dele ali. Foi então que algo simples aconteceu. A mãe, já idosa, ligou. Meu filho, Deus mandou eu te ligar hoje. Pedro sorriu sem força. Mãe, Deus não manda mais nada para mim. Do outro lado da linha, ela respondeu com uma voz firme, mas cheia de amor. Pedro, quando Deus parece em silêncio, é porque Ele está trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Aquela frase ficou ecoando na mente dele por dias. Sem emprego, Pedro começou a fazer pequenos serviços. Um dia aqui, outro ali. Nada estável. Mas em cada lugar por onde passava, ele tinha o hábito de ajudar mais do que era pedido. Não para aparecer. Era só quem ele era. Em uma dessas oportunidades, ajudou um senhor a carregar mercadorias numa pequena loja. O dono percebeu algo diferente naquele homem cansado, mas educado. Você está procurando trabalho? Perguntou. Pedro hesitou. Estou procurando uma chance. O senhor sorriu. Então volte amanhã. Não era o emprego dos sonhos. Era simples, salário pequeno, longas horas. Mas Pedro voltou a orar, não pedindo riqueza, apenas direção. Com o tempo, o dono da loja confiou mais nele. Passou a ensinar coisas novas. Pedro aprendeu, cresceu, errou, acertou. E algo começou a mudar dentro dele. Ele percebeu que Deus não tinha parado de escrever sua história. Ele apenas estava escrevendo uma parte diferente do que Pedro imaginava. Meses depois, a mãe ficou doente. Pedro pensou que tudo iria desmoronar novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele tinha fé. Não uma fé ingênua, mas uma fé amadurecida pela dor. Ele orava ao lado da cama dela e dizia: Deus, mesmo que eu não entenda, eu confio. A mãe se recuperou e Pedro entendeu algo poderoso. Deus não atrasou, Deus preparou, anos se passaram. Pedro não ficou rico da noite para o dia, mas abriu seu próprio pequeno negócio, ajudando pessoas simples como ele um dia foi. Casou novamente, agora com alguém que caminhava ao lado dele na fé. Certo dia, em uma reunião simples na igreja, ele foi convidado a contar seu testemunho. Com os olhos marejados, ele disse: Houve um tempo em que eu achei que Deus tinha desistido de mim. Mas hoje eu sei. Quando tudo parecia perdido, Deus estava apenas escrevendo um capítulo que eu ainda não entendia. Ele fez uma pausa e concluiu: Se você acha que chegou ao fim, deixa eu te dizer algo. Deus ainda não terminou a sua história. E talvez essa frase não seja só sobre Pedro. Talvez seja sobre você.